Deus continua levantando improváveis e a próxima a ser levantada por Deus pode ser você. Eu faço ou esse jeito tá bom? Acho que essa daí fica melhor. Fica melhor? Sim. Então tá, eu vou fazer, depois vocês decidem, né, se é outra ou essa. Meu nome é Michele Farias, eu tenho 36 anos, congrego na IPDA desde os meus 14 anos de idade. No ministério, eu já atuei como líder de jovens, voluntária financeira, a famosa esposa de pastor e atualmente como segunda conselheira nacional. A minha caminhada no Evangelho, o início da caminhada, foi cheio de desafios, porque eu venho de uma família extremamente católica e o meu pai não aceitava a minha decisão por ser cristã. Partindo disso, minha mãe e eu começamos a frequentar os cultos escondido do meu pai, até que ele descobriu e começou a nos proibir de ir para a igreja. Quando chegava o horário do culto, eu lembro que nós estávamos em casa e ele trancava as portas e escondia a chave. Quando ele dormia, minha mãe e eu pulávamos a janela, íamos para a igreja. Quando nós voltávamos, ele não abria a porta e nós dormíamos do lado de fora. Essa situação foi por um bom tempo, até que o meu pai um dia trancou a porta e trancou a janela e nesse dia ele não dormiu. E eu fui até o quarto, ele estava deitado no escuro e eu falei, pai, me dá a chave para eu poder ir para a igreja. E ele não me dava. E eu tentei convencer ele dizendo, eu poderia estar indo num pancadão, em um baile, em uma festa, mas eu estou indo para a igreja. Aí ele me fez a seguinte pergunta, Michele, realmente você quer ser crente? Ele usou esse termo. E eu disse para ele, sim, eu quero. Aí ele me falou algo que mexeu muito comigo, que foi quando ele disse, então você arruma um crente para ser o seu pai, porque a partir de hoje não me considere mais o seu pai. Quando ele me disse isso, eu perdi o chão, eu era uma adolescente de 14 anos, e eu lembro que eu olhei para ele e disse, não se preocupe com isso, porque pai eu já tenho, e ele está sentado no trono e está ouvindo o que o Senhor está dizendo para mim. Nesse momento, o meu pai acendeu a luz, pegou a chave, entregou nas minhas mãos e nós fomos para a igreja. Enfim, nesse dia nós fomos até a igreja, só que no outro dia a mesma situação se repetia, até que o meu pai se cansou dessa situação e foi embora de casa. Ele foi morar em outro estado. A partir disso, eu fui desenvolvendo um sentimento de rejeição, de abandono. Então, eu cheguei na igreja bastante machucada emocionalmente, enferma fisicamente e não acreditava em um futuro bom, sem uma perspectiva de um futuro. Mesmo fraca, eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus e todas as pessoas que iam ministrar na igreja, Deus usava dizendo que ia mudar a minha vida, que o Senhor me levantaria e me levaria a muitos lugares para fazer a sua obra e pregar a sua palavra em lugares que eu nunca imaginei. Então eu olhava para o meu quadro de vida e eu achava impossível de tudo aquilo acontecer. Eu realmente me considerava uma mulher improvável. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo Deus, Ele se revelou para mim como um verdadeiro pai. Eu conheci a paternidade de Deus e eu comecei a ter contato com a sua palavra. Eu posso dizer que a palavra de Deus destruiu toda a mentira do inimigo em mim. Enquanto o inimigo dizia que eu era desprezada, a palavra de Deus me dizia que eu era amada pelo Senhor. Enquanto o inimigo me dizia que eu era um erro, que eu não deveria ter nascido, o Senhor me ensinou através da sua palavra que Ele tinha um propósito específico para mim e por isso Ele tinha me dado vida. E através desse contato com a palavra de Deus, eu fui entendendo que Ele havia me chamado para servi-lo, não pelo que eu poderia fazer, mas pelo que Ele poderia fazer em mim e através de mim. Então, quando eu entendi que eu não fui chamada pela minha capacidade, mas pela graça de Deus, pelo que Ele poderia fazer na minha história, eu comecei a me disponibilizar para o Senhor. Eu comecei cantando com os jovens, mesmo sendo muito tímida. Um pouco mais para frente, passei a ser regente daquele grupo, segunda regente, depois passei a ser a primeira. E eu não sabia que Deus estava me preparando para viver o que eu vivo hoje, que é estar à frente dos jovens. Mesmo com esse sentimento de rejeição a qual Deus ele estava ainda trabalhando em mim, mesmo com muito medo, eu comecei a ministrar a palavra de Deus, porque foi algo que sempre queimou no meu coração.
Eu tinha até uma dúvida como que as pessoas liam um versículo e pregavam 1 hora. Então eu queria saber de onde saíam aquelas palavras e eu comecei a ler a palavra. E mesmo com medo, e eu já deixo aqui um conselho, mesmo com medo, dê o primeiro passo. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus. E eu lembro que eu fui pregar uma vez em uma igreja, era uma festividade de irmãs, e quando eu terminei a ministração, nós estávamos saindo da igreja e tinha uma quantidade grande de pessoas na porta, e eu estava já de saída quando eu vi uma criança de aproximadamente 4, 5 anos, soltou da mão da mãe e veio correndo na minha direção, e a mãe gritando, volta aqui, e a criança veio. Quando ela chegou até mim, ela perguntou, moça, era você que estava com o microfone falando lá na frente? Eu disse sim. Aí a criança, na humildade dela, entregou para mim algo da parte de Deus. Ela me disse, enquanto você pregava, eu vi uma pessoa do seu lado o tempo todo e essa pessoa estava vestida de branco. E ele me mandou te falar que você nunca vai estar sozinha, porque ele nunca vai te desamparar. Naquele momento eu tive a certeza de que o meu pai verdadeiro, ele caminhava comigo. Durante essa minha trajetória, o Senhor ele foi trabalhando em mim e começou a me curar de mágoas, de marcas do passado. E hoje eu entendo por quê. Porque à frente de uma liderança, se você estiver ferido, você fere. Se você estiver curado, você cura outras pessoas. Então o Senhor começou em mim um processo de cura. Através de toda essa trajetória, Deus então estava me preparando para viver o improvável. Todas as promessas que Ele tinha feito na minha vida, que eu achei que eu nunca viveria, o Senhor, Ele fez acontecer e eu entendo que não é pela minha capacidade, é por causa dEle, é tudo sobre Ele. E eu deixo um conselho para você. Você que está me ouvindo, de repente também se considera uma mulher improvável, talvez as circunstâncias dizem para você que não, mas eu te dou um conselho. Primeiro passo, saiba quem você é em Deus. E também saiba que você foi criada com um propósito específico do Senhor sobre a sua vida. E talvez você fale, mas como eu posso viver esse propósito de Deus para mim? É simples, se entregue ao Senhor de todo o seu coração e confie nele, como a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu posso dizer que Deus me empoderou a viver o propósito dele na minha vida através do secreto com ele. Foi quando eu fui para o secreto com Deus que ele me fez descobrir quem eu poderia ser na presença dele. Então, eu posso dizer que Deus me empoderou a viver os propósitos dele para minha vida através do secreto com ele, porque afinal, quanto mais próxima eu estou dele, mais eu reconheço a minha improbabilidade e a minha incapacidade. Então, tudo que Deus tem feito pela sua misericórdia em mim e através de mim, eu atribuo toda a glória a ele. Hoje em dia, eu tenho vivido tudo aquilo que o Senhor falou sobre mim, porque Ele é fiel. E eu quero dizer para você que o Senhor tem cumprido as suas promessas na minha vida, tem me levado a lugares que eu nunca imaginei estar, porque Ele faz acontecer aquilo que Ele fala. E eu digo para você, o Senhor me levantou sendo uma mulher improvável, e a próxima mulher a ser levantada pode ser você.